Bom, gente, hoje eu vim fazer um videozinho bem diferente daquilo que eu venho fazendo, que é sobre os preparativos e tal. E eu vim dividir a minha alegria com vocês. Eu tô super feliz. Pra quem já curtiu a página, pra quem curte a página Eu e as Crianças, viu que eu postei ontem uma foto, né? Foi dia 7 de outubro. Que eu fiz o meu teste no Detran, o teste prático, e consegui passar, graças a Deus. Então eu decidi fazer um videozinho pra vocês, pra contar como que foi, né, como que é a experiência. É uma dúvida que muita gente que tá tirando a habilitação agora tem, eu tinha, e todas as minhas dúvidas foram tiradas lá na hora. E então eu vim dividir com vocês e contar um pouquinho. Hoje é dia 8 de outubro, é até dia do nordestino. Então um beijo a todos os nordestinos como eu. Sou pernambucana e eu sei que tem várias pessoas aí do Nordeste que assistem aqui o canal, que é inscrito. Então um beijo grande a todas e a todos, né? Mas em especial hoje ao nosso dia do nordestino. Então olha só. Então vamos voltar. Bom, gente, eu fui fazer ontem a minha prova do teste prático, como eu falei pra vocês. E eu tava super ansiosa. Essa coisa da habilitação já vem rolando há quase 3 meses, né? Foi o tempo total que eu levei pra tirar a habilitação. Eu vou pegar a minha PPD agora, próxima semana, porque eles dão 3 dias. Dia 12 é segunda, é um feriado, então acredito que lá pra quarta-feira, enfim. Então, como eu falei pra vocês que ia explicar tudo direitinho, foi uma das loucuras do sumiço do canal, foi porque eu tava nessa coisa da habilitação, que tá muito detalhista agora, muito detalhado, muito cheio de frescura, como o pessoal fala. E eu comecei esse processo na metade de julho, que foi quando eu comecei a prova teórica, as aulas teóricas. E concluí, né, no caso, ontem. Então, julho até outubro, né, quase 3 meses. Foi um tempo bom, foi um tempo bem legal. Tem gente que demora bem mais, né? E eu tô super feliz. Então, vamos lá. O meu teste teórico, né, que eu não tinha contado pra vocês, queria mesmo só falar quando fosse fazer tudo de uma vez só. O meu teste teórico eu fiz, se eu não me engano, eu fiz em agosto, eu não tô bem lembrada, mas eu acho que foi agosto, final de agosto. Acredito que foi, foi final de agosto, mais ou menos. Fiz o teste teórico, tirei 27 pontos, a minha pontuação foi 27. Fiquei super nervosa, mas estudei pra caramba. Fiz bastante simulado daqui de Pernambuco, né, o Detran de Pernambuco. Estudei um pouquinho pelo do Rio de Janeiro, que é bem interessante as perguntas, são bem mais elaboradas. E deixei pra última semana e o penúltimo dia mesmo ficar só aqui no Detran daqui, né? O simulado. E estudando a apostila e tudo mais. Então assim, é difícil? Não é. Mas tem que estudar, sabe? Tem muita gente que fala, pra fazer prova teórica não precisa estudar. Precisa sim. Porque tem muita questão que às vezes é uma casquinha de banana e você tem que ter só um pouquinho de conhecimento para você poder responder. Então foi muito tenso esse dia da prova teórica. Eu tava super nervosa e respondi a prova toda, e acho que o momento mais nervoso foi a hora de clicar para entregar a prova e ver se eu tinha passado, né? Eu fiquei super nervosa, mas graças a Deus eu consegui, tirei 27 pontos. E daí começou a saga. A prova teórica foi após 2 semanas de aulas, né? E após ter passado na prova teórica, já estava super eufórica, comecei a fazer biometria, foram 25 biometrias. Todo dia, 3 biometrias na mesma hora. Então é um detalhe muito chato, né? Que requer uma logística da gente grande, requer toda uma preparação, principalmente quem tem filho. Mas deu certo, né? E começamos as aulas práticas. As aulas práticas foram mais ou menos 2 semanas, foram 20 aulas práticas. Eu tirei só categoria B, que é carro. Pretendo classificar para moto, ainda essa é uma conversa que a gente tem que ter com o marido. Mas não agora eu tô super feliz que eu te consegui. E aí as 20 aulas foram carro, tá?
dois primeiros dias, no primeiro dia já foi rua, né? Já foi dirigindo na rua com o instrutor. No terceiro dia, a primeira coisa que eu fiz foi a rampa. E eu achei super fácil. A rampa que eu fiz é enorme. Então, assim, ela é tão íngreme que dava pra fazer 3 vezes, assim. Subia um pouquinho, treinava. Subia mais um pouquinho, fazia na metade, depois mais um pouquinho lá em cima. Então, ela era bem grandinha. Isso foi muito positivo. Então, no primeiro dia já peguei a rampa, foi super tranquilo, sem problema algum. Segundo dia, eu fiz garagem. Acredito que foi numa... Segunda e terça foi rua, só rua, passar marcha, essas coisas. Já foi bem tenso. O terceiro dia foi rampa, quarto dia foi garagem, que foi na quinta-feira. Garagem também, assim, na segunda tentativa, depois, óbvio, que ele tinha me mostrado, me ensinado, eu já peguei, foi super tranquilo, dá pra manobrar direitinho e tal. E o quinto dia, que foi numa sexta-feira, foi a baliza. Gente, a baliza foi os meus pecados. Acreditem, meninas. Eu não sei, acredito que tenha sido psicológico também. A gente tem tanto medo de fazer uma coisa que acaba achando que não vai conseguir, tudo atrapalha. Mas, gente, eu comecei a tentar fazer a baliza na sexta-feira. Não fiz nem metade. Me perdia nas manobras. Foi horrível. No sábado eu fui pra outra segunda-feira, fui pra segunda-feira, né? Fiz na sexta, segunda-feira não saía nada, terça-feira não conseguia fazer baliza. Gente, eu fui me desesperando. Acho que enfim, uma semana, mais ou menos depois do quarto dia tentando fazer baliza, eu consegui fazer, tá? Mas, gente, não foi fácil, sabe? Era aquela coisa assim que não entrava a manobra, não entrava na minha cabeça. 3 dias eu tentando e nada. No quarto dia eu consegui. Na penúltima tentativa eu consegui fazer. E a última, então eu fiz 2. Mesmo assim, sem confiança. Mas fiz. Daí eu tinha só mais uma aula. E aí fiz, que foi no sábado. E fui marcar a minha prova. A minha prova prática, né? Meu exame prático. Eu acho que eu demorei 2 semanas de quando eu terminei. Foi mais ou menos isso. Quando eu terminei, demorou mais ou menos 2 semanas para marcar o meu exame, pra vir o dia do exame prático, né? Gente, vocês não têm noção que foi ontem, no caso, na quarta-feira, dia 7, quando eu soube que era 7 de outubro, desde setembro, desde a metade de setembro eu já tava nervosa, né? E aí, comecei a treinar com meu marido, 2 fins de semana, que foi o que deu. Só que o nosso carro é um Uno Vivace, o novo Uno, né? Pra quem não se liga em marca de carro, novo Uno. Então, é diferente. Porque tem o Vivace normal, que é mais fininho, tem o Vivace Way, que é aquele tipo esporte, que é um pouquinho, assim, é besteira. Mas, gente, eu treinava no Uno Mille, aquele Uno mais antigo. Quando eu fui para o dele, eu não conseguia mais fazer a baliza do jeito que eu tinha aprendido. Então, gente, eu fiquei super sem saber, assim. Eu de repente não sabia mais fazer. O que eu vinha fazendo com o Uno Mille, eu não sabia mais fazer. Então isso foi me frustrando. Eu fui ficando, sabe, totalmente apavorada, porque eu tava sabendo fazer bem. Chegou no sábado, eu não fiz uma baliza. Eu fiz a garagem, achei um pouco de dificuldade, mas fiz, como o carro era diferente. E a garagem e a baliza eu não fazia. No último sábado agora, eu fiz com bastante dificuldade, mas fiz. Fiz no domingo, consegui, só que, gente, coração, ó, acelerando, porque, assim, pior coisa é você não ter segurança naquilo que você tá fazendo. E eu tinha muito medo da baliza. Até que chegou a segunda-feira, eu não tava nervosa. A terça-feira eu tive uma última aula de treino, foi na terça-feira. E aí eu consegui fazer, quando eu peguei o Uno, eu consegui fazer de primeira a baliza. Fiz 2, depois fiz mais 3 mais ou menos, garagem. Só que enquanto eu não chego o dia, acho que eu não tava com segurança.
Até que chegou ontem, amanheceu a quarta-feira e desde a terça-feira de noite que eu tava trabalhando pra não ficar nervosa, não ficar tensa, procurar não ficar tanto, né? Porque acho que ficar não tem como, não ficar. Meu marido amanheceu doente, fomos no médico com ele e aí ele me levou pra fazer o exame. Cheguei lá, estava super tranquila, tomei um suquinho de maracujá leve, fui mascando um chiclete, todo ritual, né, pra tentar ficar calma. Até que eu chego no pátio do Detran e eu já fui olhando o pátio, vendo as pessoas fazendo. Sentei e já fiquei nervosa, né? Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver as pessoas fazendo e saber que você é a próxima. Passado algum tempo, eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, minha prova estava para 11h20, mas como é por ordem de chegada, eu cheguei às 9, eu fui o número 158, pra vocês verem quantas pessoas eram. E comecei a ficar nervosa e me acalmei. Mas, gente, a quantidade de pessoas que reprovam, eu fiquei, assim, impressionada. E muitas das vezes, tem o despreparo? Tem pessoas que vão despreparadas, mas eu tenho certeza que a maioria é nervosismo. E eu consegui ali controlar. Então, assim, a todo momento eu tava respirando, tava tentando não ficar nervosa, canalizar o medo, o pavor. Então, esperei, vi várias pessoas que eu conversei do lado reprovarem. E chegou um momento das 10h30 até as 11 e pouquinho que ninguém mais aprovava. Era um ou outro que era aprovado. Então, isso vai consumindo. É uma pressão psicológica muito grande. Eu me senti muito pressionada até que chegou a minha vez. Falaram meu nome, eu me levantei. E aquilo que eu não tava mais nervosa começou. O coração acelerar, a mão gelar, a vista já ficar tudo claro. E meu carro foi o número 73. Ele me chamou, o rapaz me chamou, eu sentei no carro. E aí respirei, pedi a Deus que me desse muita direção. E sentei, gente. Sabe, quando o rapaz falou 73, né, que eles chamam pelo carro, pode começar a prova, boa sorte. Gente, vocês não têm noção. Eu meio que fui no automático, assim. A rampa foi o que mais reprovou as pessoas. Todo mundo fala que baliza é o mais difícil, mas o que mais reprova é a rampa. E eu fiquei estarrecida de quantas pessoas são reprovadas na rampa. Por isso que eu acredito ser também nervosismo da pessoa. A gente tem que tentar ao máximo se manter calma, porque o nervosismo só vai atrapalhar. Então aí fui pra rampa, consegui fazer a rampa, eu não tive nenhum problema, eu nunca tive problema com rampa, consegui sair logo. Gente, eu tô falando e eu tô revivendo assim o momento, porque foi incrível, assim, foi uma experiência, uma coisa que eu nunca tive pretensão de tirar a habilitação, nunca tive muita vontade de tirar a habilitação, nunca foi do meu feitio, nunca foi meu sonho. Só que assim, agora que eu consegui, nossa, eu tô super, sabe? Enfim. Então, fui pra garagem. Pasmem, pra mim, o que eu mais achei complicado foi garagem. Porque, não sei, muitos cones, eu fiquei na terceira garagem, muitos cones perto. Eu nervosa, eu acho que, sei lá, eu tava com medo de confundir os cones. Entrei meio fechadinho, aprumei, entrei fechado. Senti que tava meio fechado, mas entrei. Aí o rapaz fez, pode seguir 73. Só que muita atenção na hora de saída, porque, por exemplo, no meu, eu não deixei o carro muito alinhado, eu entrei, filé, consegui. Só que eu percebi que quando eu manobrei, se eu saísse da forma que eu tava, eu iria bater no cone. E uma menina foi reprovada, várias pessoas na verdade, uma inclusive que tava conversando comigo foi reprovada assim. Na hora da saída da garagem, derrubou o cone. Então eu aprumei, consegui sair. E fui pro circuito, gente, o coração já tava... porque eu já tinha passado a rampa, já tinha passado a garagem. E aí foi que meio que eu acordei, assim, eu senti que eu tava no automático fazendo esses dois obstáculos, né? E aí fui pro circuito, foi onde eu me senti mais relaxada, com tempo pra respirar, pensar e seguir pra baliza. Gente do céu. A baliza foi... assim, uma das coisas que também eu tirei de letra, por incrível que pareça, a garagem foi o mais chatinho de fazer. Veja como são as coisas, né? Eu fui com medo da baliza e senti mais dificuldade da garagem. Pensei que não ia conseguir, só que o medo na hora, como eu digo, medo, a insegurança, a ansiedade não ajudam, só atrapalham. Então a gente tem que dizer que a gente tem que fazer e pronto. Aí fui pra baliza, consegui alinhar o carro certinho,
Gente, entrei na baliza, nem precisa... Entrei, obviamente, nem precisei alinhar a direção, que eu já tava fazendo isso, mas como eu já tinha entrado, o rapaz fez: ok, 73, pode sair. Meninas, vocês não têm noção. Quando ele falou: ok, pode sair, eu olhei pra ele, eu comecei a sorrir, dei um sorriso assim, e a lágrima começou a cair. Gente, vocês não têm noção. Ele fez: agora calma, saia devagarzinho, com cuidado. Gente, a sensação foi incrível, assim. Pode ter pessoas que, sei lá, passaram e não sentiram tudo isso, mas pra mim foi um significado, assim, muito especial. Foi dizer: nossa, eu consegui algo que eu achei que eu nunca fosse capaz de conseguir, de verdade. Então eu manobrei com muito cuidado, assim, saí certinho. Gente, quando eu consegui, livrei o carro, assim, que eu fiz a manobra, que eu saí, as lágrimas corriam, assim, foi uma sensação que nossa, foi maravilhoso, foi, de verdade, foi maravilhoso. Eu cheguei chorando, assim, eu coloquei o carro, devolvi o carro, e tava com olhos vermelhos e chorando, e as pessoas ficaram assim, só que, sabe, quando a gente chega com o carro é porque a gente passou, né? E aí, nossa, eu só pensava em ligar pro meu marido. Peguei meu celular tremendo e consegui ligar pra ele. Eu tava até com um rapaz do lado. Rapaz, você tá bem? Eu disse: tô, eu passei, gente. Eu tava em êxtase, assim. Eu acho que eu fiquei ainda chorando uns 20 minutos no caminho de casa. Mas, nossa, foi incrível, gente. De verdade, a sensação, assim, de dever cumprido. É essa sensação mesmo que eu tô de dever cumprido. Porque, como eu disse, não foi uma coisa que eu achei que eu ia fazer. E eu consegui. Então, vim dividir aqui essa alegria com vocês, que eu tô muito feliz, né? Vocês que já me acompanham há tanto tempo, já viram o Vlad fazendo aniversário, já me viram grávida da Ananda, já me viram tendo a Ananda e tantas outras coisas que a gente já passou. E mais uma conquista, eu me senti mais do que no dever, na obrigação de dividir com vocês. Então, eu não sei nem quanto tempo tá o vídeo, me perdoem aí, mas nossa, foi muito bom. Quando eu pegar minha carteira, óbvio, eu posto uma fotozinha lá na página. E é isso, meninas. Quero dar maior força aí pra quem tá nesse trâmite de habilitação. É possível. A gente sabe que ocorre da gente às vezes não passar. Graças a Deus não foi o meu caso, mas tem pessoas que acontecem e não é porque você é melhor ou pior, não, de jeito nenhum. É nervosismo, então assim, boa sorte pra quem tá aí nesse trâmite de habilitação. Pra quem já fez e não conseguiu, tenta de novo, força porque consegue, todo mundo é capaz. E é isso, meninas, muito obrigada por estarem aí sempre, por todas as mensagens que eu recebi. E ó, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!